ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que a chacina que aconteceu em Sinop, no Mato Grosso, é resultado de uma política armamentista e irresponsável. O crime aconteceu ontem, quando 2 homens entraram em um bar e mataram 7 pessoas, entre elas uma criança de 12 anos. As vítimas teriam zombado dos 2 por eles terem perdido um jogo de sinuca. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça escreveu: mais 7 homicídios brutais, mais um resultado trágico da irresponsável política armamentista que levou à proliferação de clubes de tiro, supostamente destinados a pessoas de bem, como alega a extrema-direita. Vamos ao debate. Doutora, um episódio brutal. Mas a provocação do ministro, ela é muito direta, então eu também vou ser muito direta aqui. Uma chacina como essa é culpa da política do Bolsonaro de estimular as pessoas a terem arma em casa e de facilitar o porte de arma? Eu não sei se esse caso específico a gente pode culpar diretamente o Bolsonaro. É o que fez o ministro. Mas ele não disse o nome, mas foi isso? Porque não sei se esse caso era um caso ilegal. A gente precisa investigar o caso concreto, mas realmente, de fato, é o que me parece, um dos atiradores, né, tinha lá o porte de arma pelo CAC, que é de colecionador, atirador e caçador, se eu não me engano. Não sei se é essa ordem, caçador o primeiro. E nos últimos anos, nos anos do governo Bolsonaro, houve uma liberação desenfreada de acesso às armas, especialmente acesso às armas municiadas, porque antes desses CACs eles poderiam ter as armas, mas eles não poderiam andar com elas carregadas, então você tinha que ter a arma separada na munição. E aí entrou-se ali no decreto dele, se flexibilizou o acesso à arma carregada e tem uma cultura, a gente não pode negar que hoje tem uma cultura de violência, de estímulo à violência, que foi pelo movimento do bolsonarismo. Os adeptos do bolsonarismo, eles são, olha, liberdade de porte de arma, de uso de arma, vamos nos defender, vamos nos proteger. E não são todas as pessoas que têm acesso a essas armas que têm capacidade psicológica, né, de ter esse uso indiscriminado. Então, eu não sei se nesse caso específico foi, mas eu posso te dizer que o aumento da violência, o aumento do uso de arma, o aumento de pessoas que não têm nenhum equilíbrio emocional para portar armas é diretamente relacionado à política do governo Bolsonaro. Hélio, mesma pergunta para você. Essa chacina é culpa da política armamentista do Bolsonaro? Essa chacina é culpa dos assassinos, desses abomináveis seres que fizeram isso que foi feito ontem. Essas pessoas têm que mofar na cadeia. Infelizmente, o Brasil tem uma impunidade absurda em que, provavelmente, daqui a 10 anos, esses caras estão aí cumprindo o condicional, estão livres, etc. Por que eu falo 10 anos? Porque eu me lembro do goleiro Bruno, que depois de 10 anos já está aí, em liberdade condicional. Ele matou, assassinou a esposa. Do Pimenta Neves, mesma coisa, depois de 10 anos também. Assassinou a esposa e ficou livre. Então, o responsável é quem comete o crime. E esses é que têm que ser exemplarmente punidos. Eles têm que mofar na prisão. A gente tem que discutir penas, como a gente vê penas mundo afora, 300 anos, 500 anos, até no Brasil tem pena desse tipo, mas acaba soltando antes. Eu acho que condenou para esse prazo, cumpre perpétuo. Tá certo? Então, a gente tem que discutir a responsabilização desses abomináveis seres que cometem crimes como o de ontem. Joel, os 2 tinham CAC. Acabei de confirmar aqui, tinham um registro de porte de arma que foi, facilitado pelo governo Jair Bolsonaro. E um deles era um criminoso perseguido pela justiça, se eu não me engano, né? Uma situação ali, assim, que essas 2 pessoas tenham armas na mão, realmente mostra a falência da regulação do Estado brasileiro, que, independentemente de ser a favor de mais armas ou menos armas, tem pessoas que a gente tem que todos concordarmos. Não podem ter armas. Agora, uma coisa é fato. Quanto mais facilitarmos o acesso livre de pessoas a armas de fogo, mais veremos casos como esses, em que indivíduos que jamais deveriam ter uma arma na mão, tinham com muita facilidade uma arma e cometeram o crime. Infelizmente, tem até cenas filmadas dessa chacina, é de uma monstruosidade, assim, difícil de acreditar. O Hélio ressalta, esses monstros têm que ser presos? São monstros mesmo. Agora,
Por que a nossa lei precisa, portanto, facilitar tanto que monstros como esse, e às vezes o monstro é alguém que até outro dia estava se comportando normalmente, mas explode, se torna um ser monstruoso, por que tem que ser tão fácil todo mundo que quiser ter uma arma na sua mão e andar armado por aí? Isso tem que acabar. Isso implica uma regulamentação, sim, mais estrita e também numa fiscalização que faça cumprir as regras existentes de forma mais estrita. Mário, a lei implementada pelo Bolsonaro facilitava que monstros, como diz o Joel, tivessem direito ao porte de armas e acerta o Lula quando revoga ou não? Como diz o Hélio, a culpa é estritamente dos criminosos. Porque ninguém discute, né? Eles são culpados pelos seus atos, mas... Sem dúvida, são pessoas execráveis. Agora, eu acho... Me desculpe, eu acho tudo muito fantástico. Porque assim, parece que o Brasil, antes do Bolsonaro, era a Suíça, né? Civilizadíssima, né? As pessoas não se atracavam falando de política, né? Basta olhar o que aconteceu logo depois da redemocratização, né? Aqueles debates entre os velhos políticos que foram afastados pela ditadura, né? Era uma baixaria, né? Enfim, fake news ali era no ar, né? Quanto às chacinas, gente... Vamos lá. Em 1996, e eu me lembro porque eu tenho essa profissão de jornalista e infelizmente eu não esqueço as coisas, eu gostaria de esquecer. Em 1996, em São Paulo, até o mês de março, entre janeiro e março de 96, houve 14 chacinas na Grande São Paulo. No final dos anos 90, as chacinas eram quase epidêmicas em São Paulo. Eu sei por quê. Eu trabalhava na revista Veja e a gente tratou do assunto diversas vezes, né? E não havia Bolsonaro e suas leis liberando armas e tudo mais. Então, assim, você jogar arma, permitir que as pessoas tenham armas, isso é ruim? Eu acho ruim, né? Eu acho ruim. Eu acho que tinha que ser os critérios para uma pessoa ter posse de arma, poder andar armado, atirar e tudo mais, deviam ser muito mais estritos. Eu não acho que a gente tem que virar os Estados Unidos da América. Agora, não é verdade que as chacinas são fruto da política do Bolsonaro. Chacina no Brasil, já houve muitas, né? São ondas que acontecem, inclusive, sempre por motivos muito fúteis. Você sabe qual é o problema no Brasil, na periferia? É a história do bar que permanece aberto depois das 10 da noite, numa área em que tem muita violência, tem pouca iluminação, tem muita gente armada. E atenção, as armas circulam no Brasil ilegalmente. Nesse caso aí, tem esses dois aí que faziam par de CACs. Cadastro em clube sem dúvida, de tiro, sem dúvida, mas as chacinas não são, no Brasil, elas não são praticadas, elas não são perpetradas apenas por quem é do CAC. Você entendeu? Quer dizer, a questão é muito maior. Eu acho que, na verdade, o ministro Flávio Dino, mais uma vez, politizou um assunto que não deve ser politizado. Provocação perfeita. Politizou, doutora Gabriela? O Mário está defendendo que sempre foi assim no Brasil. Eu até estava aqui pesquisando os últimos dados, que eu não tenho as informações de cabeça como o Mário, que é jornalista há tanto tempo, então eu não guardo tanto números. Mas no governo Bolsonaro foram concedidos 691 registros de arma para CACs por dia e aumentou 474% o acesso ao número, às armas por esses CACs. Mas e o número de homicídios? Não, independentemente não, disso, independentemente, eu não entendo independentemente, eu acho que ele deveria politizar, sim, eu não estou defendendo, veja, eu não estou defendendo, eu quero dizer o seguinte, desculpa te interromper, mas é assim, tá bom, eu sou contra, tá? Eu sou Ótimo, contra. Agora, é o seguinte, quantos homicídios havia antes e quantos homicídios agora no Brasil? Mas a senhora ia dizer que ele devia politizar o assunto. Eu acho que devia politizar o assunto. Na verdade, eu concordo com a politização desse assunto para pegar um assunto exemplar de 2 CACs. A gente precisa até investigar. Que pena que a gente não investigou antes, talvez dê tempo até o fim do programa. Quando que eles tiveram acesso a esses CACs? Porque não é possível que essas duas pessoas desequilibradas, tudo bem, tem vários homicídios por dia, tem um monte de gente doida por dia cometendo armas ilegais, tráfico de armas, contrabando, tem tudo isso. Mas vamos pensar no seguinte, esses 2 casos específicos eram CACs.
Como eles tiveram acesso à arma? Como que um atirador, um colecionador, um caçador tem acesso à arma para levar num bar? Por que ele pode portar aquela arma até o bar? Então, nesse caso específico, foram 2 CACs que saíram matando. Então, tem que politizar, porque a gente tem que discutir o acesso ao porte de arma. E foi pego um exemplo, é um caso exemplar para mostrar, tá vendo, gente, como não é legal você dar acesso à arma para qualquer um? Eu acho ótimo que as pessoas, né, que tenham profissionais, que possam treinar. A gente tem policiais que precisam treinar, precisa do clube de tiro para treinar, a gente precisa ser protegido pelas forças policiais. Eu acho ótimo, mas a partir do momento em que você começa a liberar 691 registros de armas por dia, aumenta essa cultura de, eu vou lá fazer me matriculo no clube de tiro, tenho acesso à arma. Para qualquer desequilibrado, a gente tem que pegar um exemplo como esse para mostrar para a população, gente, não é legal andar armado. Então, nesse caso, eu concordo com o ministro. Só eu tenho que politizar? Olha, essa discussão ela sempre vai se dar dentro da política. O que eu acho um erro é dizer, esse governo, o governo Bolsonaro, vamos ser contra tudo que ele fez, ou então o governo Lula, vamos ser contra... Vamos esquecer um pouco os nomes dos presidentes. Se você quiser ver mais cenas de crimes frívolos como esse, de crimes por motivos absolutamente irrelevantes, ele estava humilhado porque perdeu na sinuca e foi ridicularizado por isso. Podemos lembrar de outros crimes passionais, briga de trânsito, briga embalada porque um mexe com a namorada do outro. Se você quiser ver mais crimes como esses, facilite o acesso das pessoas em geral às armas de fogo. Isso pode ser, esse acesso fácil no Brasil, ele se dá de várias maneiras. Ele se dá por meio, por exemplo, de uma regulação de CACs que meio que abre a porteira para todo mundo. Esse acesso se dá por meio de uma legislação que também não é cumprida, então você tem um comércio ilegal de armas florescendo por aí, a pessoa consegue no mercado negro também. Facilite o acesso de pessoas à arma de fogo, você vai ver mais crimes passionais cometidos com arma de fogo. E o crime passional com arma de fogo, ele se torna muitas vezes mais letais. Sem acesso a armas, não teríamos visto quantas pessoas, acho que 7 faleceram, enfim, 2 mais foram feridas. Mas num caso, morreu o pai, morreu a filha de 12 anos e a mãe sobreviveu. Imagine o que é isso. Quer ver mais cenas dessas? Facilita, dá o acesso à arma para todo mundo. Vai acontecer mais. É o acesso à arma que gera cenas como esta, Hélio? O acesso à arma tem em cada esquina. Todo criminoso tem acesso à arma o tempo inteiro. Assim como no caso das drogas, é proibido e todo consumidor de drogas encontra a cada esquina. Então, o bandido tem acesso à arma sempre. O Sabino colocou, eu acho que a gente tem que se centrar em dados e não em politização, um dado incômodo para a tese de que CAC é o culpado, sei lá o que é. O número de homicídios do Brasil diminuiu significativamente nos últimos 4 anos. Correlação não implica em causalidade. Ok, mas se CAC fosse o responsável por todo esse drama, a gente veria, sem dúvida, um efeito nos números, né? E, sem dúvida, a quantidade de homicídios existente, se você pegar o número de CACs envolvido nisso, é mínima. Sem falar que, não vamos esquecer, esses dados eu não sei se estão disponíveis, mas CACs também previnem mortes. E esse tipo de coisa precisa ser também mencionado. CACs previne morte, Sabino? Ou a violência é o monopólio do Estado? Eu não sei, eu sou um sujeito muito racional em alguns aspectos. Eu acredito em estatística, eu acredito em número. Certo? Os homicídios no Brasil diminuíram. As chacinas no Brasil, elas vêm em ondas. Se neste caso, obviamente, esses 2 atiradores eram CACs, pertenciam ao clube de tiro, sem dúvida, isso deve ter facilitado. Agora, não dá para generalizar, como fez o ministro, dizendo que a causa das chacinas no Brasil são os clubes de tiro, porque isso não corresponde à verdade objetiva. Eu, Mário, nunca peguei numa arma, não pretendo pegar, eu não gosto de arma, não acho que tenhamos, repito, que tenhamos que virar os Estados Unidos aqui, onde a cultura da arma faz parte até da gênese nacional. Não se trata disso. Agora, vamos analisar objetivamente. Eu acho que o problema é que quando você politiza, você não resolve. É só isso. E como resolver, doutora?
Bom, é complicado. No caso do acesso livre às armas, tem vários estudos que demonstram que dá uma falsa sensação de segurança. Eu acho que esse discurso armamentista é, olha, vamos nos proteger contra os bandidos, mas a gente tem a polícia, a gente tem que confiar na polícia, a gente tem que confiar nos profissionais. Então, penso que a melhor forma, até estava discutindo um pouco com uma colega que trabalha com segurança pública, que é da polícia, antes de entrar no ar, e ela estava comentando, olha, nunca vai resolver se não aprimorar a legislação. Porque entra o Bolsonaro, até estava comentando com você, né, Joel? Entra o Bolsonaro, vai lá, abre a porteira. Aí entra o governo Lula, vai lá, restringe mais. Fica essa discussão na sociedade. Então tem que forçar o Congresso Nacional a colocar regras mais claras. A legislação que tem hoje é de 2003, né? Então tem falhas na legislação, deixem aberto para que cada governo se mude a política. É preciso que isso seja regulamentado por lei e, mais uma vez, na minha opinião, também não gosto de arma, eu acho que assim, quero distância de arma e acho que nós, cidadãos, temos que confiar na segurança pública e regulamentar para que, principalmente, pessoas para terem acesso à arma tenham muita capacidade psicológica, tenham muito equilíbrio, né? Passem por vários testes, aí eu não sei como a gente já tem alguns critérios que são feitos pela própria Polícia Federal, mas a gente pode colocar isso na lei de forma mais clara, mas tem que regulamentar por legislação, para a gente não ficar tão à mercê do uso político do armamento como foi usado nos últimos governos. Geralmente no Brasil... pode completa, Joel, depois eu mudo. Sinceramente, quem parte da simples correlação entre os números de melhora dos homicídios, não é nos últimos 4 anos não, é nos últimos 5. Começou no governo Michel Temer, inclusive, caindo expressivamente, com a política de armas do Bolsonaro, aí sim, nos últimos 4 anos. Desculpa, esse é um nível de análise estatística digno dos defensores da nova matriz econômica nos anos Dilma, né? Que diziam, olha como a economia está indo bem, isso aqui é graças às políticas da Dilma, as políticas são um sucesso. Daí depois ela muda, colocou um ministro que tentou fazer o ajuste fiscal, veja, a partir daí os malvados do ajuste fiscal, a economia começou a ir para o buraco. Se você vai fazer um argumento empírico desses, no mínimo, mostre que você leve em conta outros fatores que impactaram na violência do Brasil. Tanto é assim que a violência começou a melhorar antes da política... Peraí, Mário, peraí. Deixa eu concluir. A violência começou a melhorar no Brasil com uma queda de 10% antes da política de armas do Bolsonaro, inclusive, e você tem que levar em conta políticas estaduais dos governos no combate ao crime organizado. Um exemplo é São Paulo, em que os homicídios caíram de forma contínua ao longo de quase 20 anos, ou seja, num horizonte bem maior de tempo. Outros estados começaram a fazer também dinâmicas do crime organizado brasileiro, que mudou sua fronteira de atuação, antes em algumas capitais, depois, enfim, indo para regiões rurais ou de selva, Amazônia. Existe uma série de fatores que, se você não leva em conta, você sai com essas correlações simples que a pessoa usa como uma cartada, mas que não provam rigorosamente nada. Tanto assim que aí sim, estudos sérios, por exemplo, feito pelo professor Thomas Conte, do INSPER, fazendo aí sim uma análise da literatura sobre armas de fogo, que inclui Brasil, inclui o resto do mundo, diz, olha, infelizmente, essa ideia de que mais armas vão levar a menos crimes não tem sustentação na experiência mundial. Sim, a correlação não foi feita por mim, foi feita pelo ministro e por vocês. Quando vocês dizem que a liberação das armas, como fez o Bolsonaro, causa um aumento da criminalidade. Eu disse apenas que não há esta correlação. Eu não disse que a liberação das armas resultou numa queda de criminalidade, porque eu não sou besta. Né? Não sou besta dizer um negócio desse, né? Não sou idiota. Agora, é o contrário. Quem estabeleceu a correlação foi o ministro Flávio Dino no seu Twitter. Certo? Ele está falando, o ministro ali, ele fala especificamente dessa chacina, porque foi praticada por CACs, e aí ele menciona que o aumento da liberação desses registros está propiciando o aumento desse tipo de evento. Aí você está ponderando que os homicídios caíram de forma geral, e o Joel está ponderando também que tem vários há vários fatores que diminuem a criminalidade. Para a queda da criminalidade. O debate é extenso, profundo, e a gente vai seguir nele em outras edições do Arena.